Renato Trezoitão entende mesmo de direito? Renato Trezoitão é uma figura que se tornou muito popular na internet, falando de diversos temas: política, finanças, história, inclusive direito, tema no qual ele possui mestrado. Vamos descobrir hoje se realmente ele entende de direito mesmo, sabe do que está falando? Vem comigo nesse react. Aqui na Federal, e eu fiz mestrado de Direito e Economia num programa lá do Emily na Europa, não é isso? E cursei o doutorado em Finanças da Mackenzie. Eu tenho formação em Finanças e tenho formação em Direito Econômico e Direito e Economia, que é lá na Economics. Eu não sou economista de formação. Eu tenho um diploma lá, mestre em economia, mas eu não sou economista. Isso não é, eu não sou economista, não é isso? Inclusive, eu não acredito que o que se ensina na faculdade de economia convencional seja a economia verdadeira. A economia verdadeira é aqui, como é o nome? O Renato Moicano, não é isso? Né, Renato? Você viu lá? O cara brocou, não é isso? Se você ama sua família, se você ama seu país, lê essas lições. Eu respaldo o que ele falou. Essas lições. Chamar as coisas pelos nomes corretos. Livro, né, exatamente. Cara? O nome não é transexual, é eunuco, não é isso? O nome não é companheira, é concubina, né? Isso ou não? Os nomes do Antigo Testamento continuam válidos, não é isso? Inclusive o Código Civil agora, eles querem mudar o nome de concubina, né? Como é o nome? Não é companheira mais, como é que eles querem? Coabitante, como é que eles querem chamar o negócio? Isso, não, é mesmo. E a esposa? Imagine uma mulher que pode se separar sem você ser citado, bicho. Você não tem direito. Boa, galera. Concubina, companheira e esposa são coisas diferentes. Concubina é um termo que se refere usualmente à figura da amante, das uniões paralelas, ou de pessoas que historicamente não possuíam uma relação considerada legítima pelo direito. Ele fala até do Velho Testamento aqui, justamente porque é um termo muito utilizado em contexto bíblico. Ele é carregado hoje de preceitos morais e é um termo muito criticado pela doutrina, justamente por ter um tom que não legitima algumas uniões. O Código Civil chama de concubinato as relações entre pessoas impedidas de se casar. Por exemplo, ele faz uma diferenciação da união estável, porque antigamente a gente tinha o termo concubinato puro para se referir à união estável e o concubinato impuro para se referir a uma relação extramatrimonial, extraconjugal. Então, hoje, o que entendemos com união estável já foi chamado de concubinato puro. Mas hoje não se confunde a figura do concubinato, da concubina, com a companheira. A companheira ou convivente é aquela que está numa união estável. Então temos uma diferença entre concubina e companheira. E esposa quando a gente se refere ao casamento. Então, há uma imprecisão do Renato Trezoitão, uma confusão quando traz os termos como sinônimo. Hoje há até uma discussão sobre uma relação considerada concubinato ser reconhecida ou não como união estável, como no caso das famílias simultâneas, em que o sujeito possui um casamento formal com a esposa e ao mesmo tempo formou uma família fora do casamento. Ou ainda que não seja reconhecida como união estável, mas há uma discussão sobre os efeitos previdenciários e patrimoniais nesses casos. Mas é uma discussão mais profunda, uma discussão mais complexa, estou trazendo aqui de uma forma mais simples, resumida. De todo modo, já temos um primeiro equívoco do Renato Trezoitão ao se referir dessa forma. Quanto à questão do eunuco, eu não vou comentar, porque é um comentário de teor muito discriminatório. Então, não vou levar a sério como uma questão de análise jurídica e vamos seguir. Mais como é que eles querem? Coabitante, como é que eles querem chamar o negócio? Isso, não, é mesmo. E a esposa? Imagine uma mulher que pode se separar sem você ser citado, bicho. Você não tem direito de possuir o corpo dela. Você não tem nenhum direito nem de impedir ela de adulterar, nem indeniza você. Isso é esposa? O que esse pessoal tá chamando de casamento do governo aí não é o casamento real, não é isso? Bom, aqui em seguida ele está dizendo que a mulher não deveria poder se separar mediante uma decisão, uma liminar, né? Sem que o marido fosse citado numa ação judicial.
não é isso? O que acontece? Ele diz também que o homem tem um direito de posse sobre o corpo da mulher, né? Aqui também é um pouco de equívoco, né? Sei que ele não está falando no sentido, provavelmente no sentido técnico, né? No sentido jurídico, mas não existe direito de posse sobre o corpo de outra pessoa, né? Isso é uma questão do direito das coisas, né? Os direitos reais, o direito de posse, tá? Então, juridicamente não faz muito sentido. O que ele está falando aqui da possibilidade de separação sem citação, né? Mesmo que ocorra a decretação do fim daquela união, né? Por meio de uma decisão, uma tela de urgência, né? Uma decisão liminar, isso não impede, né, a discussão de bens, partilha, guarda, todo o resto, a questão patrimonial, né, ela não é discutida, ela não é prejudicada, né, mesmo que tenha essa decisão. Inclusive, isso ainda nem é tão pacificado na jurisprudência, né, não são todos os juízes que entendem essa possibilidade, né, geralmente, inclusive, a prática é justamente ocorrer a citação, né, intimação do cônjuge, né, para se manifestar nesse processo. Não é algo expresso em lei necessariamente, né, que ele está falando aqui. Totalmente diferente do casamento da igreja. Verdadeiro, não, o único casamento que existe na história da humanidade, não é nem o casamento da igreja, é de todas as igrejas, de todas as civilizações sustentáveis. Eu não estou discutindo que o casamento islâmico é um casamento de verdade, não é isso? O casamento judeu é um casamento de verdade, é uma coisa que funciona durante milhares de anos. Você vai dizer o casamento da igreja, você fala, não, do templo, é o do templo deles. Porque o casamento da igreja não tem divórcio, só tem anulação. O casamento da igreja católica, não é isso? Sim. Eu reconheço outras igrejas que têm alguma autoridade espiritual sobre as pessoas, não tem igreja ortodoxa, não sei o quê, né? Isso, evangélicos. O cara tem algum valor ali. Agora, esse do governo, bicho, hein? É pilantragem, né? Que eu tenho até uma dúvida, né? O casamento islâmico, ele permite mais de uma esposa em alguns casos. O Renato Tredutani estava defendendo a monogamia ali fortemente, né? A questão de você ter só uma esposa e tal. Agora ele já parte para um casamento islâmico, já outras coisas. Mas vamos ver até onde é que ele vai chegar. Vamos lá. Eu estou apertando esse botão aqui porque eu preciso mutar o meu microfone para não sair o áudio do vídeo no meu microfone, né? Então vai ficar vermelho aí, vocês vão ver. É um negócio que nunca deu certo. Total, né, negócio que nunca deu certo em nenhuma civilização da história da humanidade. Hoje a galera casa no cartório e não casa na igreja, né? Já percebeu isso aí também? Rapaz, eu não tenho nenhum interesse de casar em cartório, não vejo nenhum direito no homem. É melhor você pedir uma bênção a alguém que você considere uma autoridade espiritual e acabou. Tem alguma vantagem? Qual a vantagem para o homem casar legalmente? Qual a vantagem de você se declarar homem? Em vez de negócio. Olha, não sei se ele tá falando sério, né? Inclusive, novamente, ele tem um mestrado em Direito de forma patrimonial, que é o tema dele, né? O tema finanças, constituição de patrimônio, proteção de patrimônio e tal. Essa fala dele não faz muito sentido, porque o direito sobre uma separação, a questão do patrimônio não vai só para a mulher, né? Então poderia ser também um homem, ele pode ser beneficiado pela lei também nesses casos, né? Então isso aqui que ele fala também na prática, assim, casamento sim pode significar proteção patrimonial do homem também, né? Então vamos seguir, vamos ver o que vem pela frente, né? Até o momento muitos equívocos. De fazer implante de cabelo, vocês tinham que fazer a depilação definitiva do rosto, não é isso ou não? Tá louco, velho. Depilação definitiva, cara. Mas não precisa não. Hoje tem mulher de barba. Eu posso falar que eu sou mulher. Não, mas aí tem mulher de barba hoje. Tem, mas a galera pode criar casa, né? Uma depilação definitiva no rosto facilitava, né? Teve uma aí que pegaram na faculdade aí, ela toda barbuda lá, de vestido lá, sou mulher. E com taca. Quem criou caso? E com taca ou sem? Com penca, né? Mas quem criou caso? Você vai criar casos? Não sei. Então, depende, na minha casa eu crio. Se quiser entrar no banheiro com minha filha em minha casa, eu vou criar. Você não vai não? É de boa? Na sua casa eu mando você. É lógico. Ainda, né?
Olha, claramente diversos comentários transfóbicos, né, homofóbicos, né, ele possui mesmo esse posicionamento aparentemente muito conservador, né, não reconhece o direito das pessoas trans, né, por exemplo, e até afirma alguns mitos aqui, algumas coisas que não são verdade, né? Mas num tom meio de piada, meio jocoso. Isso prejudica um pouco a nossa análise jurídica, né? Mas vamos seguir. Quanto, né? Depende. Foi o caso que eu falei aqui no início. Se você chegar em sua casa, sua filha de 14, 15 anos estiver dando com sua mulher lá, fazendo orgia com 5 caras e você gritar, você é preso. Viu? O bandido é você. Adultério não é mais crime, não é isso? É crime adultério? Não, é. Se você gritar, vagabunda, o que tá acontecendo aqui? É você que é o criminoso, não é isso? Cara, não, você tá certo. Gritar, não vou nem dar uns pau. Nem dá, como é o nome da novela aqui? Como é o nome? Coronel Jesuíno, vagabunda, tem. Não vou nem dar tiro, nada. Só vou dar grito aqui, não é isso ou não? Hein? Antigamente, meu irmão, você tinha direito legal de matar, não é isso? Não existe a defesa da honra? Hein? Defesa da honra. Defesa da honra. Você acha que a defesa da honra não deveria ser crime? Bom, aqui ele já tá falando mais uma vez ele traz aquela coisa da mulher como posse, do homem, né, como objeto, e já fala até em agressão e tudo mais. Bom, a tese da legítima defesa da honra, ela realmente já existiu. Ela era utilizada em casos de feminicídio, agressões contra a mulher, para justificar o comportamento do acusado, né? O argumento era de que o assassinato, a agressão, elas eram aceitáveis quando a conduta da vítima supostamente ferisse a honra do agressor, né? Essa tese foi declarada inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, tá? Aqui o Tresultani defende que se possa matar a mulher ou até a filha, não sei, para defender a honra dele, né? Nesse caso concreto aqui que ele trouxe. E sair impune, né? Com base nisso, nessa legítima defesa da honra. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada, é uma concepção muito machista, muito arcaica do direito. Eu não sei, inclusive, quando ele se formou em direito, né? Quando ele fez o mestrado. Não sei se depois ele continuou estudando ou se houve uma defasagem, inclusive, desse conhecimento, ou se é uma questão de posicionamento político mesmo, né? Mas assim, vamos seguir. Rapaz, Matar bandido, você fala que não é, né? Se você tá pegando ali na hora ali, o cara roubando, você tem o direito de matar ele falando, biblicamente falando, né? rapaz, é imoral adultério não ser crime, velho. Adultério tem que ser crime. Se não existir adultério não for crime, não existe casamento real. E Você pode o resolver Êxodo do jeito 22 que é muito quiser. claro. O Êxodo 22 é muito claro. Não existe pecado. O adultério já foi crime, tá? Mas foi revogado. E, obviamente, o adultério ser crime, e até pela narrativa que ele está trazendo aqui, a gente sabe que quem era mais prejudicado nessa questão era a mulher novamente, né? Pelo crime de adultério. A gente sabia que essa prática, os homens, se fosse assim, estava todo mundo preso. É uma questão muito moral também esse crime, né? É uma intervenção do Estado ainda maior na vida privada, né? Que é algo que, o Renato Trezetão, ele defende muito essa coisa do Bitcoin, do Estado como algo... ele tem uma concepção muito liberal, né? De pouca intervenção do Estado. Então, isso também conflita com essa visão liberal também, né? Sei que ele é conservador, mas é uma intervenção na vida privada muito brutal, né? Que você coloca no Estado quando você deixa que ele interfira e criminalize diversas práticas, né, que são consideradas imorais em determinado tempo, enfim. Mas realmente adultério também já foi crime, mas não é uma lei era uma lei que não tinha muita efetividade, né? De sangue. Foi bandido em flagrante, não existe pecado de sangue, não é isso ou não? Adultério é bandido em flagrante. Não é não? Pegou? O cara não tá tomando algo que lhe pertence, não é parte do seu corpo? Hein? O cara estuprando sua mulher Mais em uma sua vez, casa, você matar o cara em flagrante, hein? Isso, você acha que isso é pecado?
cara estuprando sua filha pequena dentro de casa, você matar o cara, você vai procurar negócio de delegacia, hein? Bom, aqui está falando sobre um caso que na lei é considerado homicídio privilegiado, né? No artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, né? Descreve que se o agente ele comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena nesses casos, né? É o que poderia se aplicar num caso desse aqui, tá? Em que ele vai matar o sujeito que está tentando fazer esse tipo de agressão, né, contra a mulher dele ou a filha. E pode ser até considerado um caso de legítima defesa, né, quando a vida da mulher, da filha, está realmente em risco naquela situação, né, o risco de morte, você vai utilizar a legítima defesa para salvar a vida de outra pessoa, né, num caso concreto que se adeque a essa hipótese. Porque o que o Código Penal fala, o que o Código Penal descreve como legítima defesa, né, entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, né? Então a gente pode ter também essa interpretação, como também legítima defesa. Isso aí foi uma das coisas mais loucas que eu já vi você falando, assim, tipo... O cara... Não, hoje eu não mataria, não. Eu não mataria, não. Se uma esposa, uma concubina minha tivesse com outro cara, eu dou as costas e vou-me embora. Vale a pena hoje em dia você assumir a consequência de um negócio desse? Você só vai se fuder hoje, né? Você vai ganhar o que com isso? Você só vai se ferrar. Hein? O certo é você até agradecer o cara, irmão. Obrigado, você abriu meu olho aí, eu tô vazando fora. Valeu, Fica você pra brother, exatamente, não é isso? Fica pra você me Exatamente. ajudou. Pois Você me é. ajudou. Pois é. No tempo de hoje, né? É o que você tem que fazer. Vale a pena você matar alguém hoje em agradecer dia? o cara. Vale a pena hoje em dia você matar alguém? Cara, no caso da minha filha, assim, eu acho que você teria que fazer, entendeu? Não, de criança No sim, caso- de no criança... caso de filho, assim, eu acho que você tem que defender a honra dos seus filhos, assim. Pois é, mas se ela Foi tá uma numa das orgia coisas lá, doidas se que eu ela vi tá você numa orgia, falando. se ela tava numa orgia lá, se ela tá numa orgia, ela quer estar numa orgia com a mãe, como é que você vai impedir? Você vai matar a sua filha? Não tem jeito. Se sua filha tiver orgia com sua mãe, não, com sua mulher lá, você tá na cama lá com 5 caras, você chega em casa, tá fazendo uma festa orgiástica aqui. Você vai matar os caras, você vai matar sua filha? Se estupro, beleza, eu concordo com você. Agora, se sua filha quiser dar, ou não. Acabou, você tem não que tem virar ninguém. as costas. Acabou, você tem que virar as costas, meu irmão. Mas É. em qualquer Se você situação, ama- em qualquer situação, até antigamente, se a sua filha tá na orgia lá, você tem que virar as costas e vazar Se você fora. ama mais seu pai ou a seu filho do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Pois é. Antigamente não. Antigamente não. Mas dentro da... Pessoal, aqui falando assim por mim também, agora escapando um pouco da análise técnica, análise jurídica, a minha conduta também poderia ser realmente de matar aquele agente no momento em que ele está efetuando uma agressão, né, uma tentativa de estupro, algo do tipo, né, face de outra pessoa, né, fosse mulher, filha ou qualquer outra pessoa também podia combinar nisso. E caso ocorresse, ou seria aplicado as leis, como eu falei, né, questão do homicídio privilegiado, da legítima defesa de outrem ou outros dispositivos, ou realmente iria para o júri buscar a possibilidade de absolvição, né, pelos jurados, né, que haveria essa possibilidade ainda, né, realmente é uma questão muito sensível de se julgar, mas o que há de errado aqui, ao meu ver, é uma visão extremamente machista dessa narrativa, né, dos fatos. Isso realmente isso aí eu já não acho que é muito cabível, né, nos dias atuais, nessa análise que ele está fazendo aqui. Bom, temos mais outros vídeos para a gente reagir, né? Selecionei aqui, pedi que me indicassem vídeos do Renato 38 falando sobre temas jurídicos. Vamos partir aqui para o próximo, né? Parece que tem um corte aqui também, né? Quando o cara aprende direito, a primeira coisa que ele aprende no primeiro semestre de faculdade é que não existe direito natural, não existe certo e errado. A primeira coisa que ele aprende lá é a regra de
No Maleficaram, tá lá, Maléficos Maleficaram. Que inclusive Raul Seixas cantou isso, né? Qual é a regra do diabo? Buscar sua felicidade, não é isso? Faz o que tu queres, que é tudo da lei, né? Não tem isso na música de Raul Seixas? Quem segue a Jesus, busca ser bom. Quem serve o diabo, busca ser feliz. Aí esse negócio na televisão, o que importa é ser feliz. E só se vive uma vez, tem que curtir mesmo, não é isso? Até 3 vezes, né? Tem que experimentar, não é isso? Não é uma conversa dessa? Ou não? Tá no vale, né? Isso também, só vicia na quinta, né? É isso aí, velho. O cara aprende isso. A tradição jurídica do Brasil é o formalismo. Rapaz, quais países no mundo, pesquise agora aí, que país no mundo gasta mais com justiça do que com defesa, bicho? O Brasil gasta muitas vezes mais com o judiciário do que com defesa. É uma coisa absurda. Você acha que isso vai mudar? A gente vai mudar isso? A gente vai fazer, voltar a cursos honorum romano, que o cara tinha que ser... Quando o cara... Bom, vamos lá, ele fala que a faculdade de Direito ensina... Aprende direito. esse Primeira termo coisa de que ele latim aprende no aqui. primeiro semestre de faculdade é que não existe direito natural, não existe certo e errado. A primeira coisa que ele aprende lá é a regra de... No Maleficaram, tá lá, Maléficos... Olha, eu não sei realmente onde ele estudou, mas nunca ouvi falar nessa possibilidade. Inclusive, o curso de Direito, justamente, a gente tem que aprender muito o que pode e o que não pode, né? O que tá na lei, o que não tá na lei. Tivemos um problema na gravação aqui nesse exato momento, por isso você tá vendo esse corte, né? Descarregou. Vamos voltar com tudo agora. O Renato Trezoitão falando sobre a Lei Áurea, né? Segundo ele, a Lei Áurea teve alguns problemas, né? Esse vídeo eu realmente tomei conhecimento que houve essa polêmica, né? Esse cancelamento. Vamos então ver o que foi que ele falou. Porque qual que é o fato? O fato é que nunca houve uma lei racista no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Existiam escravos brancos e existiam senhores escravos negros. Inclusive tem... em São Paulo... Senhor tem escravo cemitério, negro? Tem Senhor de cemitério, escravo bicho. negro, já ouviu Porra, falar? dezenas de senhores de escravo negro. Tinha cemitério... Chica da Silva era negra ou era branca? Negro. Tinha quantos escravos? Caralhada. Inclusive, tem cemitério em São Paulo das escravas sexuais brancas de olho azul. Você nunca ouviu falar em polaca, não? Os caras iam lá, oferecia a dote, diz, não precisa me dar um centavo, eu só dei a passagem que eu vou levar ela pro Brasil. Chegava lá e vendia como escrava sexual, não é isso? Caraca, Às vezes o cara fazia 3, 4 vezes Polaca isso. é a Constituição polaca, né? Isso. Polaca era o sinônimo de prostituta, né? Era Da uma- escrava sexual, uma loirinha de olho loira azul, que era branca, é. prostituta. Galera, que ele disse que antes da Segunda Guerra Mundial não havia nenhuma lei racista no Brasil, que é completamente fora da realidade. A própria Constituição de 1824, né, já se fundava na escravidão, já era algo legal a escravidão. Só disso aí nós já temos uma lei de caráter racista. Ele fala aqui que, de certa forma, a escravidão não era racial, porque tinha senhores de escravo que eram brancos, que eram negros e tal. Tenta relativizar isso para justificar o argumento de que não havia lei racista, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma contradição absoluta, né? Não tem nem o que a gente... Não precisa nem refutar, né? A escravidão era legal, portanto havia lei racista. Mas vamos lá, o Código Criminal do Império, né, de 1830, ele já tinha um controle, regulação da vida das pessoas negras da cidade, né? Até a capoeira chegou a ser criminalizada, né? O que chamavam de vadiagem, né? Para criminalizar as pessoas negras libertas, né? As livres, que tinham dificuldade de ter uma ocupação, ter um emprego, ficava marginalizada, né? Então, mesmo livre, havia ainda um pretexto legal para prender essas pessoas, né? A lei tratava o escravo como uma pessoa quando era para ser agente de um crime, mas não tratava como pessoa quando era para ser, para ter uma reparação dos seus danos, para ter os seus direitos, né? Para ser um sujeito de direito necessariamente completo, né? Então ele era muitas vezes pela própria lei tratado como uma mera coisa, uma mera propriedade. Se isso não é ser racista, eu não sei realmente o que é, né? Então, um argumento completamente absurdo. Ele traz os fatos históricos aqui de revisionismo, que também já sabe, qualquer Google já sabe que não é algo que ele possa estar trazendo como argumentos válidos, né? Ia no final da monarquia, o cara ia lá buscar pra ser escrava.
Trazia pra cá e... Trazia pra cá, E metia por que bronca. ninguém fala disso, mano? O que aconteceu? Por que que... Quero ver o debate aí, inclusive menos, os caras documentados e tal, não é isso? Não, então O quê? é com o Jones? Essa que é a pergunta interessante. Por que que O ninguém Jones fala Manuel, sobre será que isso? ele Como era a vem? lei do Tá na- Brasil há 200 anos atrás? Ninguém fala isso porque é um revisionismo histórico. As pessoas sérias não vão trazer esse tipo de argumento. É por isso. Não tem muito segredo. Não é todo mundo que vai ficar falando esses absurdos. Se você devesse dinheiro e não pagasse, você se transformava como? Tá na Bíblia, não é isso? Como é o devedor insolvente da Bíblia? Ele vira o quê? Um pecador. Não, ele vira escravo, não é isso? É verdade. Essa era a lei, porra, nesse país há 200 anos atrás. Branco ou negro, se você não pagasse sua dívida, virava o quê? Um escravo. Escravo. E aí tinha vários escravos brancos. Sei lá, cara, mas eu acho Sexual, que... inclusive. Aí a cota racista agora vai tirar a vaga do descendente do escravo sexual branco pra dar ao senhor de escravo negro. Em Salvador, é amplamente documentado mais de 10 senhores de escravo negro. Às vezes o cara tinha título nobiliárquico da África e tal e tinha casa em Salvador, não é isso? Caralho, vim aqui administrar Quem vendia os escravos pro patrimônio. português? Era o escandinavo que vendia o escravo Pois português? Hein? Quem é que vendia o escravo português? Era o escandinavo? Essa questão da escravidão por dívida, ela é algo que aconteceu em diversas sociedades, né, no mundo. Mas ele traz isso como argumento de que brancos foram escravizados por dívida, né? A escravidão de forma igual como negros, né? Havia escravidão de pessoas negras, escravidão no Brasil. O ponto que a gente discute, assim, o principal, é a questão da escravidão pautada na questão de que são pessoas negras, né? Entre outros motivos. Ah, mas o branco, ele foi preso, teve que fazer trabalhos forçados para pagar uma dívida. Aqui ele traz como se fosse no mesmo nível, né? No mesmo patamar de duas coisas. Um argumento completamente absurdo. Traz outros dados históricos, né, que realmente não vamos entrar nesse momento, né? A nossa vida vai ser numa questão jurídica, mas a gente já sabe que não são dados e fatos confiáveis, né? Então, Quem? Senhores africanos. Quer que entrar lá no Congo pra capturar os caras? Como é em Guiné-Bissau, a zorra toda? Era o dinamarquês? Era o... Como é era um cara que... Sim, e é claríssimo tudo isso porque a partir do momento que Portugal mesmo quis evoluir o pensamento para acabar com a escravidão, os senhores de escravos ali do Congo foram contra. Foram eles que não queriam. Portugal quis, em dado momento, acabar com isso de maneira pacífica ali, conversada com os senhores africanos mesmo, e o rei do Congo era um exemplo Não, o nosso disso, império e ele era proibiu o contra tráfico. isso. O Império Brasileiro proibiu o tráfico, não é isso? O Império Brasileiro proibiu os idosos serem escravos, teve a lei do ventre livre. Inclusive, um dos grandes motivos do Império ter acabado foi a... Portugal era contra a escravidão, um argumento. Os negros na África que queriam ser escravizados, que queriam que tivesse escravidão, queriam ganhar dinheiro com a escravidão. Portugal não. Que argumento. Não dá pra acreditar assim. revogação de propriedade. Aham, Aí que a escravidão Pois é. acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Uhum. Ou seja, quando já tinha a lei do sexagenário, não é isso? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse não chegado até a gente, né? Sim. Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. Não, eu a já escravidão ouvi já ia dizer, acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos Já não era não era escravo, não é mais. isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí a Sim, mulher chegou e 50 disse anos assim, acabava. olha, toda sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O proprietário de escravo fica feliz com a monarquia. A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos. Como é que ela revoga sua Foi. propriedade sem indenização, porra? Hein? Aqui o Renato 38, ele defende que havia um direito à propriedade
de uma pessoa sobre a outra, esse direito deveria ter sido defendido pela monarquia. É um direito que deve ser defendido, deveria ter sido defendido pelo império, né, porque é uma relação natural, seria uma espécie de direito natural à propriedade sendo defendido. Assim, mais uma vez ele iguala propriedade, né, de coisas a pessoas, né? Pessoas sendo tratadas como coisas, né? E ele querer falar que é uma relação natural que deve ser defendida pelo Estado, também isso é uma relação natural. Há um direito natural de uma propriedade de uma pessoa sobre outra pessoa? Assim, realmente é indefensável, assim, não tenho o que dizer. E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, né? Ele queria que que a escravidão durasse mais 40 anos, né? Sendo que o Brasil foi o último país do mundo ocidental, né, de certa forma, o que era conhecido como mundo ocidental, né? Considerando essa posição do Brasil como um país do Ocidente, né, que hoje é uma posição muito criticada, né, essa ideia, foi o último país a abolir a escravidão. Ele queria mais 40 anos, porque segundo ele não teria sido gradual, né, que violou o direito de propriedade das pessoas. Mas ele mesmo fala que a gente já tinha a lei Eusébio de Queiroz, que proibia tráfico de africanos, né? O tráfico de escravizados. A lei do ventre livre, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, né? Em 1871. A lei dos sexagenários, ele mesmo cita, né, que libertava os escravos com mais de 60 anos, que também não tinham qualquer indenização, né, quando libertos. Pelo contrário, né, eles eram alvo já de leis que criminalizavam as pessoas escravizadas, né? Então, existiram leis já anteriormente à Lei Áurea. Já era previsto isso há muitos anos, de que ocorreria o fim da escravidão, inclusive. Apesar que essas leis não tinham muita efetividade. Você pensa, qual pessoa escravizada vai chegar aos 60 anos? A expectativa de vida era muito baixa. A criança já nascerá livre, mas a mãe, o pai continuam escravizados, não adiantava muita coisa, né? Mas existia essa progressão até o fim da escravidão. E já se desenha no mundo a ascensão do modo de produção capitalista. Para que tenha capitalismo, é necessário uma nova forma jurídica. É preciso a criação da figura do que o Pasticanes fala, do sujeito de direito, né? O que a gente tem por igualdade hoje é o que nos permite que a exploração não seja mais pela escravidão, seja pelo trabalho assalariado. Se o indivíduo ele é sujeito de direito e pode voluntariamente assinar um contrato vendendo a sua força de trabalho, considera-se que aqueles dois eles estão em uma equivalência, né? O patrão e o empregado. É criado um mercado de trabalho, tá? Forma mercadoria. E então, a pessoa escravizada, ela não poderia fazer isso, porque ela é tratada como justamente, de certa forma, propriedade privada de outra pessoa, tá? Que é o que o Renato 38 aqui, ele não se opõe, né? Muito a essa ideia, ele acha até que é um direito natural, uma relação natural você ter a pessoa escravizada. Esse é, inclusive, um problema até do direito natural que ele gosta, né, de falar de direito natural, dos filósofos da filosofia do direito moderna, né? O John Locke mesmo, ele tem um posicionamento muito forte a favor da propriedade privada a todo custo, mas tem uma biografia muito contraditória, né, defendendo a escravidão, como
Como diz Elia Jabu, o liberal ele só é liberal na Inglaterra, nas colônias não vale de nada, né? Essa liberdade. E a liberdade é um direito natural, né? Já que existem, tem que ser respeitados direitos naturais. E a liberdade? E a vida? Não entra em conflito, não há um conflito entre esses direitos naturais, essas relações? Então, são argumentos contraditórios, argumentos que realmente baseados em revisionismo, tá? O Renato Trezotão falha muito aqui. Então, mais uma vez, o Renato Trezotão ele demonstra aqui ideias que não condizem com a realidade, né? E com a própria filosofia do direito mesmo, né? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? De forma nenhuma. Outro Hein? exemplo Não tem de que já que não foi tão repentino assim como ele diz, né? Que ninguém pensou nos senhores escravos, a gente teve a Lei de Terras. A Lei de Terras ela não tratava diretamente da escravidão em 1850, mas teve fundamentos, né, para garantir os direitos dos senhores de escravo após a abolição, né? A Lei de Terras ela determinou que a aquisição de propriedades só seria feita pelo registro, né, no papel, tirando a figura das pessoas que tinham posse daquela terra e que não eram privilegiadas pelo sistema, elas acabavam perdendo, né? Se cria um grande latifúndio que a gente tem hoje, né? As pessoas que viriam a ser libertas, os escravizados que viriam a ser libertos, eles tinham muita dificuldade de ter acesso ao direito à terra, né? Então, isso buscava proteger o direito à propriedade desses senhores de escravos, pós-abolição. Outro exemplo aqui. Como, né? Até porque a propriedade Se, é um olha, bem... se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Quem tem uma casa vai dizer, vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que, revogar a propriedade do vizinho, não é isso como aquela comunista que tem 2 vacas, não é isso como é? Não tem essa conversa? Como é? Qual que é a conversa da vaca do comunista? Qual que é? Como é? Se você tivesse duas vacas, você dividia a vaca comigo, dividia, não é isso? Se você tivesse dois bois, você dividia. E 2 galinhas, não, porque eu tenho 2 galinhas, não é isso ou não? Não tem essa conversa? Não, eu tenho, então... Bom, pessoal, não precisamos ver mais nada, na minha opinião. Já podemos concluir que o Renato Trezotão, apesar de ter mestrado em Direito, né, apesar de ter a formação, ele demonstra ter um conhecimento muito pobre na matéria e também sobre questões históricas, tem uma concepção muito machista, ultraconservadora, racista, né, de alguns argumentos que ele traz aqui, né, de revisionismo histórico. É lamentável que essa figura seja considerada uma espécie de intelectual, uma pessoa que tem muito conhecimento, né, venda cursos e tenha uma audiência hoje, de certa forma, relevante na internet, né? Mas o nosso canal ele busca justamente verificar e levar para as pessoas as informações corretas que determinadas pessoas públicas estão propagando, né, para o público geral, né? Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe para aquele amigo que é fã do Trezoitão, tá? E muito obrigado por ficarem até aqui conosco. Forte abraço!